quoth the raven, nevermore. Cara, se Edgar Allan Poe vivesse hoje, ele provavelmente seria aquele roteirista genial e incompreendido do Twitter, com um podcast de true crime bombado e a conta permanentemente no vermelho. A vida dele parece o roteiro de uma série gótica da Netflix, cheia de reviravoltas, tretas profissionais e muito drama. Deixa eu te contar essa história do começo, porque ela é bizarra. Tudo começa no nascimento, em Boston, no dia 19 de janeiro de 1809. O DNA dramático já veio de berço, porque os pais dele eram atores de teatro itinerantes. Só que a estabilidade passou longe. O pai dele abandonou a família quando Edgar tinha só 1 ano de idade, e no ano seguinte, a mãe morreu de tuberculose com apenas 24 anos. Em menos de 2 anos, o pequeno Edgar ficou completamente órfão e sem rumo. Aí começa a infância e a juventude dele sob uma nova dinâmica. Ele foi acolhido por John e Frances Allan, um casal rico de Richmond, e foi aí que ele ganhou o Allan no nome. Mas a relação com o padrasto era péssima. John queria que Edgar fosse um homem de negócios. O moleque só queria saber de poesia. Quando Poe foi para a Universidade da Virgínia, o padrasto deu uma miséria de dinheiro para ele se manter. Sabe o que o Poe fez? Começou a jogar cartas para pagar as contas, contraiu dívidas imensas e terminou o inverno queimando os próprios móveis do quarto para não morrer de frio. Humilhado, ele largou a faculdade e fugiu. Para escapar dos cobradores, ele teve que se virar na vida profissional e nos serviços. Se alistou no exército usando um nome falso e mentindo a idade. Até que se deu bem, mas odiava a rotina. Depois, entrou para a Academia Militar de West Point, mas foi expulso de propósito, desobedecendo ordens, só para ser livre para escrever. Foi aí que ele começou a trabalhar em jornais e revistas como editor e crítico literário. E olha a curiosidade, ele era conhecido como o Homem do Tomahawk, porque as críticas dele eram destrutivas e sarcásticas. Ele não perdoava ninguém. Além disso, ele foi o primeiro escritor americano de renome a tentar viver exclusivamente da escrita. Só que na época, não existia lei de direitos autorais direito, as revistas pirateavam tudo e ele viveu na miséria a vida toda. No meio desse caos, veio o casamento, que até hoje causa polêmica. Em Baltimore, ele se apaixonou pela prima de primeiro grau, Virginia Clemm. Eles se casaram em 1836, quando ele tinha 27 anos e ela, apenas 13. Na certidão, mentiram dizendo que ela tinha 21. Apesar de parecer problemático hoje, os biógrafos dizem que eles eram muito dedicados um ao outro. Só que o trauma da infância voltou. Em 1842, Virginia começou a cuspir sangue enquanto cantava ao piano. Era tuberculose. Ela sofreu por 5 anos antes de morrer, mergulhando Poe em uma depressão profunda e no alcoolismo. Mas foi no meio da dor que nasceram as grandes obras. O cara basicamente revolucionou a literatura. Ele criou o romance policial com os assassinatos da Rua Morgue, inventando a fórmula do detetive gênio que inspirou Sherlock Holmes. Depois, estourou no mundo inteiro com o poema O Corvo. Mas quer saber o lado trágico? Apesar do sucesso estrondoso de O Corvo, ele recebeu apenas $9 pela publicação inicial. Ele também revolucionou o terror em contos como O Gato Preto e O Coração Delator, focando na mente psicótica do assassino. E tem 2 curiosidades ótimas dessa fase. Ele adorava escrever com sua gata de estimação, a Catarina, sentada no ombro dele, e era fascinado por criptografia, desafiando os leitores a mandarem códigos que ele sempre resolvia. Se as obras eram misteriosas, a morte dele conseguiu superar tudo. No dia 3 de outubro de 1849, Poe foi encontrado delirando nas ruas de Baltimore, usando roupas que nem eram dele e totalmente confuso. Ele foi levado ao hospital, mas nunca conseguiu explicar o que aconteceu. Passou dias tendo alucinações, chamando por um tal de Reynolds, que ninguém sabe quem era, e morreu no dia 7 de outubro. Suas últimas palavras foram: "Que Deus ajude minha pobre alma." Até hoje, ninguém sabe do que ele morreu,
Alguns dizem que foi Cupim, um golpe da época onde gangues sequestravam pessoas, davam drogas e as forçavam a votar várias vezes fantasiadas. Outros dizem que foi raiva, envenenamento ou tumor cerebral. No fim, um biógrafo rival espalhou que ele tinha morrido de overdose na sarjeta, só para queimar o filme dele. Mas isso, ironicamente, só transformou o Poe no maior mito gótico da história. Que vida, hein? Essa foi a história desse gênio escritor. E aí, que achou do vídeo? Se gostou, deixe seu like para mais vídeos como esse. Valeu!